Antes da gente passar para recado, palestra e tudo isso, vamos fazer aquela prece inicial todos juntos. Já tomamos o passe na entrada, já coloca a gente na frequência, mas vou convidar que todos nós nesse momento fechemos os olhos preferencialmente e aproveitemos para dar uma respirada profunda e mais intimamente nos conectarmos com os trabalhadores, os semeadores e com os nossos anjos guardiães, e disponíveis para todo o trabalho e todos os benefícios da noite. Nós juntos faremos a oração do Mestre Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, e assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus e graças a Maria. E aí a gente começa, de fato, nosso encontro, dessa noite. Antes de eu entrar no tema da palestra, eu quero rapidamente fazer um convite. Primeiro, reiterando o convite da festa junina, que vai ter os semeadores ali em Petrópolis, mas eu também trago um outro convite, porque neste mês de julho, mais para o finalzinho do mês, nos dias 19 e 20, nós teremos a 4ª edição do Sarau da Arte Espírita. É um evento que pelo 4º ano está sendo realizado em parceria com a USE Intermunicipal de Santos e a USE São Vicente. Quem não conhece a sigla USE, significa União das Sociedades Espíritas. Então é um órgão que reúne todas as casas espíritas em cada cidade. E no caso, a de Santos, além de reunir as casas de Santos, tem um braço que estende ali até Vale do Ribeira, e reúne algumas outras casas. Então esse evento ele é totalmente gratuito. Ele acontece durante 3 horas, é das 3 às 6 da tarde. E o que acontece nesse momento? Todos aqueles artistas, não são todos, mas uma parte, porque até por conta do tempo não dá para colocar todo mundo para se apresentar, mas alguns artistas que trabalham com arte espírita em música, em poesia, em esquetes teatrais, contação de história, tem os desenhos que são chamados psicopictografias, é um nome meio complexo, mas são os desenhos mediúnicos que o nosso amigo Diego Lima, da Casa Amigos de Francisco, faz e ficam aos varais com as exposições. Então é uma forma de nós incentivarmos esses artistas e principalmente nos reunirmos para termos a experiência do que a arte consegue levar em nossos espíritos, tá? Então, no dia 19, que é o sábado, esse sarau vai acontecer das 3 às 6, lá em Santos, no Esmelha de Jesus, que a entrada é ali pela Campos Melo 312, na Vila Matias, em Santos. No sábado e aí no domingo, acontece aqui em São Vicente, no Centro Espírita Paulo Estevam, que é aqui próximo, fica ali no centro, também das 3 às 6, que aí é na Visconde de Tamandaré 442. De novo, a entrada é gratuita, é uma oportunidade maravilhosa de nós não só termos acesso à arte espírita, como também incentivarmos os nossos artistas do movimento espírita. Feito o convite, deixa eu dar um novo boa noite, mas agora na presença do nosso Senhor Jesus. E a conversa que nós teremos nessa noite é a respeito de como será que estamos nós, enquanto espíritas, no nosso processo de vivência espiritual de fato, Então, primeiro vamos entender, caramba, o que a doutrina espírita é e o que ela oferece para nós. Então, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o título desse capítulo é Sede Perfeitos. Eu sempre digo que esse sede perfeitos, é claro que é uma perfeição até onde a gente consegue seguir, Não é a perfeição absoluta, porque não somos seres angelicais. Mas o item 1 desse capítulo diz assim, os caracteres da perfeição. E aí fala características que nos aproximam da perfeição. O segundo item diz, o homem de bem. Então diz como que é a aplicação dessas características para que nós sejamos um homem de bem. E aí o terceiro item, que é o item que a gente vai ler agora, fala justamente os bons espíritas. Nós, enquanto espíritas, em que processo de espiritualização real, na nossa vivência cotidiana, nós estamos? Onde nos posicionamos? Então, lá nesse item 3, Kardec, de uma forma bastante didática, lembrando que ele era educador,
de um pesquisador, e intuído pela espiritualidade, que sempre o intuiu, sempre foi a base de todo o trabalho da doutrina espírita. Ele diz o seguinte para a gente: o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, leva forçosamente aos resultados do homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírito. Então lembra que eu falei que o primeiro item são as características do homem de bem. Segundo, o homem de bem, a aplicação. Terceiro, como se encaixa o espírita nessa qualidade de homem de bem? Então ele diz que se a gente compreende bem o espiritismo, mas sobretudo se a gente sente, a gente forçosamente vai aos resultados do homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão. Então observe que ele colocou que o homem de bem, o verdadeiro espírita ou bom espírita e o homem cristão são a mesma coisa. Ele só está dando qualidades, né, adjetivos diferentes para a mesma pessoa. E aí ele continua dizendo assim: o espiritismo não criou nenhuma moral nova, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática moral do Cristo, a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então ele diz aqui pra gente que o espiritismo não criou nada além do que já existe na filosofia cristã. Qual o objetivo do espiritismo? Facilitar ao homem a inteligência, a compreensão, a intelectualidade dessas regras, dessas orientações, desses ensinamentos, desses métodos, e principalmente a prática. Porque não criou nenhuma moral nova. O que é moral? São regras de conduta, formas de viver, né? O espiritismo só tem essa função de facilitar. E aí ele continua dizendo assim pra gente: mas muitos do que acreditam nos fatos das manifestações, ou seja, aqueles fatos mediúnicos, né, que a gente tanto conhece dentro do espiritismo, não compreendem as suas consequências, nem o seu alcance moral, ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Então, vou fazer uma pausa rápida. Então, muitos daqueles que acreditam nessas manifestações não compreendem de fato as consequências disso. Qual é a finalidade? Porque o que mais identifica, eu acho que até distingue o espiritismo de outras religiões, porque se a gente parar para pensar, todas as demais religiões têm como base a filosofia cristã. O que distingue o espiritismo são justamente dois pontos importantes. Primeiro, a comunicação entre vivos e mortos, e as manifestações mediúnicas do próprio encarnado, como, por exemplo, passe, imposição de mãos, como, por exemplo, fluidificação de água, né? E aí diz pra gente que alguns compreendem essas manifestações, mas não entendem o alcance moral disso, ou, se o entendem, não aplicam a si mesmos. Vamos entender isso um pouco melhor para frente. Aí ele pergunta assim: a que atribuir isso? A alguma falta de clareza da doutrina? Não. Porque ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. Sua essência é a clareza, e é de onde vem toda a sua força, porque vai direto à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não se acham de posse de nenhum segredo oculto. Isso é importante a gente entender. Porque também muitas vezes, quando a gente está tomando contato com a doutrina logo de começo, ou às vezes até quando a gente já está dentro da doutrina, a gente tem a impressão de que há um certo poder, né? Nós sabemos mais, nós sabemos manipular energias, e sim, nós sabemos e devemos aprender a saber, que é para fazer isso do jeito certo. Nós temos a compreensão da dimensão da vida do outro que nenhum outro tem. Cuidado. Segundo Kardec nos explica, os seus iniciados ou os seus praticantes não estão de posse de nenhum segredo oculto. Aliás, o Espírito de Verdade também nos fala sobre isso. E Kardec afirmou isso, que o Espiritismo é da natureza. Faz parte da natureza, inclusive, do planeta Terra. Mas vamos seguir para a gente conseguir entender um pouco mais. E aí continua Kardec dizendo assim, nesse item 3 do capítulo 17. Será necessária para compreendê-la, para compreender a doutrina espírita, uma inteligência fora do comum? Não. Tanto que há homens de notória capacidade intelectual que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, de jovens mesmo, apenas saídos da adolescência, a apreendem com admirável precisão, em suas mais delicadas nuances.
aqui também é outro ponto para a gente refletir, espírita. Precisaria de, porque a gente vai falar, mas doutor, espírita tem coisa que é tão difícil quando a gente dificulta. Porque quando a gente tira toda a alegoria, quando a gente tira toda a ilusão e toda a fantasia que a gente imputa à doutrina espírita, a gente consegue perceber o quanto ela realmente é natural. E é um processo extremamente comum. Eu costumo brincar que a gente fala assim, tem medo de espírito. Eu falo, então eu não posso falar contigo, porque eu sou um espírito. Olha que a diferença é que eu estou encarnada. Então, é óbvio que isso é uma brincadeira, cada um tem um estágio. Mas se a gente não buscar essa compreensão, é muito complicado. E é uma informação importante, guardem bem essa informação, porque mais na frente eu vou contar para vocês rapidinho uma experiência que eu vivi agora recentemente, que imediatamente me fez lembrar dessa informação. Quando ele diz assim, ó, não há necessidade de uma inteligência fora do comum para compreender, principalmente para praticar o que a doutrina espírita nos propõe. Porque há mentes brilhantes que não compreendem e há mentes saídas até da juventude que aprendem uma impressionante, uma admirável precisão nas suas delicadas nuances. Lembra que foi dito lá que a doutrina espírita, logo no primeiro parágrafo, muito além da compreensão, ela precisa ser sentida. E para ser sentida, ela precisa ser percebida. E para ser percebida, a gente tem que fazer de propósito, com o propósito de nosso desenvolvimento da nossa senso-percepção. E isso vai exigir estado de presença do espírito. Não só a sua matéria se manifestando, mas a sua consciência presente. Isso é muito importante. Mas vamos continuar. E aí, Allan Kardec diz assim para a gente. Então, por quê? Que muitas mentes jovens compreendem as nuances do espiritismo e muitas pessoas mais velhas, às vezes profundamente intelectualmente formadas, não compreendem. E ele diz assim, isso é porque a sua parte material de ciência, por assim dizer, requer somente olhos que observem, enquanto a sua parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução. Ele volta a repetir, a maturidade que independe da idade e do grau de instrução. Porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Quando ele diz isso para a gente, qual é a interpretação que a gente tem que ter, para a gente ter a compreensão clara disso? Lembra que lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e inclusive isso é repetido em várias outras obras, tem a explicação de que a doutrina espírita se baseia em 3 principais pilares: ciência, filosofia e religião, né? Ou moral cristã. Quando ele fala para a gente a respeito da ciência, e o próprio Emmanuel tem um livro que eu não lembro agora o título, que ele fala assim, que a face da ciência da doutrina espírita, ela é totalmente ligada às experiências terrenas, ou seja, é o homem, o espírito encarnado na matéria, fazendo as suas observações científicas e as suas comprovações. Então essa é a parte da ciência. A parte da filosofia, ele fala que também está ligado ainda ao homem aqui, porém na sua relação interpessoal, quando ele começa a se comunicar com as outras pessoas. Aí já entra na parte da sensibilidade do senso moral, dessa percepção de eu olhar para o outro, de eu sair de mim e ir com a intenção de entender a história da empatia, da fraternidade, da caridade. Então essa é a parte filosófica. E aí a parte espiritual / religiosa é a conexão com o divino. Então, quando Kardec diz pra gente que a parte material da ciência requer somente olhos que observem, vou traduzir isso. Quando eu vou para a casa espírita e lá eu recebo os benefícios, até como trabalhador ou como um assistido, como frequentador, como eu falei, a gente sabe e sente, por exemplo, a recepção dos fluidos no momento de um passe. A gente sente lá na câmara de passe, ou mesmo no passe coletivo, no salão. A gente pega aquela garrafinha de água fluidificada para tomar um golinho por dia até a próxima reunião pública, porque isso deixa a gente mais calmo. Calma, porque a gente tem essa resposta no nosso organismo. A gente percebe quando alguma comunicação além está acontecendo com a gente, alguma percepção, algum aviso, aquele chamado sexto sentido. Então essa parte científica, por si só, ou seja, a parte das manifestações, não é difícil de a gente não só perceber, como comprovar, né? Então por isso que ele fala assim, a parte científica requer apenas olhos que observem, é um ponto. Aí ele fala assim, mas a sua parte essencial
que aí é o espírito na essência. Aí essa parte essencial exige um grau de sensibilidade, que se pode chamar de senso de maturidade moral, ou maturidade do senso moral. É quando eu começo, a partir da minha vontade, do exercício, do aprendizado que eu tive, a entender de fato o certo e o errado. E principalmente pela força da minha vontade fazer as escolhas daquilo que é o certo, mesmo que esse certo muitas vezes não esteja em acordo com a minha vontade naquele momento. Esse é o desenvolvimento do senso, maturidade do senso moral. Porque nós temos baixíssima moralidade em função do degrau em que nos encontramos no desenvolvimento espiritual. Porque tudo aquilo que a gente prega que é errado, no momento em que a gente precisa fazer, decidir, escolher, a gente fala, mas se não tem ninguém vendo, né? Se ninguém está sabendo, se isso está me dando muito trabalho para desenvolver, eu vou dar uma segurada. Então é disso que ele fala para a gente. E isso independe da idade do grau de instrução, porque está muito mais ligado a, em sentido especial, desenvolvimento do espírito encarnado. Lembra que nós somos espíritos imortais? Lembra que muitas vezes eu posso trazer para essa existência o meu filho, mas ali eu posso estar trazendo um espírito que tem mais experiência do que eu? E a gente não se dá conta disso. Tem uma percepção que é muito interessante, que é o seguinte. Eu costumo dizer que nós somos espíritos imortais, ou seja, uma vida infinita, vivendo na matéria, que é uma experiência finita. Então, a vida material é finita e o espírito é infinito. Mas vocês já perceberam que a gente vive exatamente do modo contrário? Porque a gente tem certeza de que nunca vai morrer. De verdade. Pode reparar. Quando eu falo assim, gente, vocês sabiam que a morte vai ser para todos imprevisível? Quando você pode estar morto, falando comigo agora, daqui a meia hora, qualquer um de nós pode estar morto? É verdade. Então, quando a gente olha para a nossa vida, na prática diária, a gente não vive como se a nossa vida fosse ter fim. A gente parece, essa nossa existência, parece que eu sempre fui Stephanie e sempre serei. Não. Eu só sou nos poucos anos que eu estou aqui. E adivinha, daqui a pouco eu posso deixar de ser. Inclusive, eu mesmo daqui a meia hora posso não estar mais encarnado. Bom, pelo menos uns 40 minutos que é para dar tempo de terminar a palestra. Por favor, espiritualidade. E também não assustar os meus amigos, né? Então, e quando a gente olha para essa vida e jura, porque no nosso dia a dia a gente jura que a gente é Highlander, que ninguém vai desencarnar. E aí a gente esquece que a gente é espírito. E parece que depois do desencarne, adivinha, não vai ter mais nada. Mas é aí que tem, que é a tua vida espiritual. Então, vocês concordam comigo que a gente vive ao contrário? A gente vive uma vida com a sensação de que ela é infinita e um espírito que é finito. E é exatamente o contrário. A vida é finita e o espírito é infinito. Se a gente não consegue ter essa percepção, a gente não consegue perceber, interpretar e principalmente vivenciar essas nuances do desenvolvimento do senso moral do espírito. E aí, agora eu vou passar para um outro livro, que é o Livro dos Médiuns. Porque o que acontece? Lembra que eu falei no começo que a proposta é que cada um, e essa é realmente uma experiência individual, a gente está falando aqui no coletivo, mas que seja individual, inclusive para mim, que cada um se olhe e se perceba em que distância eu estou dessa minha vivência espiritual real, de fato, nessa minha existência. Porque independentemente da minha idade cronológica, independentemente do meu tempo de contato com o espiritismo, vai depender só do meu desenvolvimento pessoal, concordo com o que o Kardec acabou de falar. E aí Kardec, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 3, o título desse capítulo é o Método, ele fala rapidamente para a gente, eu vou falar bem rapidamente, né, por conta do tempo, ele categoriza os espíritas em 4 tipos de espíritos. Nós podemos, a grosso modo, e gente, é uma definição do Kardec, tá? Se não gostarem, reclamam para ele. Eu só estou trazendo uma mensagem. Kardec, então, classifica que existem basicamente 4 tipos de espíritas. E aí, a partir dessa experiência, cada um vai conseguir se identificar e dizer, legal, preciso dar uma avançada nessa outra direção. Kardec diz assim pra gente, sim, é o item 28 desse capítulo, tá? Entre os que se convenceram, estudando diretamente os assuntos da doutrina espírita, podemos distinguir. Só uma observação, quando ele fala assim, entre os que se convenceram,
É porque tem um monte de espírita que ainda não acredita que é espírito mortal. Somos nós quando vivemos exatamente o que eu acabei de falar. A gente vive uma experiência atual de vida como se ela fosse infinita, que a gente não para pensar em nenhum momento que a morte é realmente imprevisível. E aí a gente olha para o espírito e fala, não, isso é espírito, deixa para depois. Porque depois pode ser que não tenha nada. Então ele diz assim, ó, entre os que se convenceram, eu boto as palavras de Kardec, porque ele vai bem assim no íntimo da gente. Então assim, entre os que se convenceram, estudando diretamente os assuntos da doutrina espírita, podemos distinguir. Então vamos ao primeiro tipo de espírita. Os que acreditam pura e simplesmente nas manifestações. Consideram o espiritismo como uma simples ciência de observação, apresentando uma série de fatos mais ou menos curiosos. Chamamos-nos espíritas experimentadores. Nós somos espíritas experimentadores justamente quando a gente pratica isso que eu já tinha dito antes. É quando a gente, ao estar na casa espírita, sabe das manifestações mediúnicas, sabe de todo o processo físico, científico da doutrina. Então eu me beneficio do passo, eu me beneficio até como trabalhador numa mesa mediúnica, ou eu me beneficio como palestrante de toda a energia que a casa dispensa para mim cada vez que eu venho aqui, né, colaborar com o meu trabalho. A gente sabe da aguinha fluidificada, da importância da proteção do evangelho no lar, eu praticando uma vez por semana. Então a gente sabe disso tudo e a gente tem essa curiosidade, essa atração por toda a fenomenologia. Mas para por aí. Para por aí. Ou seja, a gente está no primeiro estágio, no primeiro passo da doutrina, que é ciência. Lembra que é ciência, filosofia, religião / espiritualidade. Então eu estou no primeiro passo. Eu ainda estou naquele processo do eu acredito, eu me beneficio, mas espera aí, isso aqui está me ajudando, vamos seguindo adiante. Então são espíritas experimentadores. E gente, nenhum problema com relação a isso. Inclusive porque cada vez que a gente se lança a um grupo de estudos, a gente está dentro do processo de experimentação. A doutrina espírita em si, ela não surgiu da pena de um grande pensador que ficou enclausurado numa sala observando. Allan Kardec observava toda a movimentação, todo o processo da comunicação com os espíritos, mas ele conseguiu perceber que havia uma consequência desse fato. Então, a manifestação por si, a experiência por si, não está sendo aqui criticada por Kardec. É um dos passos, tá? Aí Kardec diz assim, 2. Os que não se interessam apenas pelos fatos e compreendem o aspecto filosófico do espiritismo, admitindo a moral que dele decorre. Vocês percebem que Kardec já avançou um pouco mais? Então é aquele espírita que não está preso, ele não parou só na questão das manifestações, ele não parou só na ciência, ele não parou só nos benefícios e naquilo que é de imediato, só no material, porque tem um lado materialista da doutrina? Tem, que é justamente como as coisas acontecem nesse planeta, como frequência, sintonia, porque a parte que a gente manifesta é a parte física da doutrina, existe. Só que ele fala assim, essa segunda categoria não está preso só aos fatos e compreende o aspecto filosófico. Qual é o aspecto filosófico da doutrina? É a moral cristã. São todos os ensinamentos de Cristo. Então percebam que aí ele está falando que é quando a gente já deu um passinho adiante. Mas tem essa vírgula, e Kardec é danado, ele diz assim, ó, mas sem a praticar. Aí não estava junto, tá gente? Juntou por causa da forma como está colocado aí. Então ele diz assim, mas sem a praticar. A influência da doutrina sobre o seu caráter é insignificante ou nula. Não modificam em nada os seus hábitos e não se privariam de nenhum dos seus prazeres. O avarento continua insensível, o orgulhoso cheio de amor próprio, o invejoso e o ciumento sempre agressivos. Para eles, a caridade cristã não passa de uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos. Percebam que aí ele diz que então a gente já saiu do processo só da observação, da curiosidade, ou seja, daquela infantilidade espiritual. E a gente já entra no processo de observar e falar, não, isso aqui tem uma consequência. Isso aqui tem uma finalidade moral. Porém, a gente olha a caridade cristã como uma bela massa. É mais ou menos assim. É muito lindo, mas
para mim é inalcançável. Então esses são os espíritas imperfeitos. São aqueles como nós, que estão na casa, que trabalham, que estudam, que leem, que participam dos cursos, de eventos, mas não conseguem de fato modificar o seu caráter. Não conseguem ir até onde essas consequências levam. Eu vou dar um exemplo aqui. Porque lembra que Kardec disse que é um desenvolvimento, é uma maturidade do senso moral do espírito do indivíduo? É isso. Ó, Moisés, ele era um legislador hebreu. E eu não sei se todo mundo tem essa informação, mas certa vez, isso tem no registro histórico, inclusive, Moisés, como legislador, ele proibiu a comunicação com os mortos. Vocês sabiam disso? Que Moisés proibiu a comunicação com os mortos? Só que é o seguinte, analisando essa situação, desde aquele tempo, segundo a lei, existem dois preceitos básicos de lei de direito, que é o seguinte: só é proibido aquilo que é permitido acontecer. Então, vou dar um exemplo. A gente nunca vai ver aqui no Brasil, por exemplo, uma lei de trânsito dizendo assim: é proibido trafegar acima de 500 km por hora. Porque não tem como trafegar, nenhum carro atinge 500 km por hora. Só é criada uma lei sobre aquilo que é possível acontecer, então é o primeiro ponto. Então, se Moisés proibiu o contato com os espíritos, é porque aconteceu o contato com os espíritos. Nós já tínhamos médicos, que eram chamados profetas, né? Aqueles adivinhos do futuro, e as mulheres também, né? E aí tem outro ponto da lei que é muito importante a gente saber. Então, só é possível criar uma lei proibindo algo que seja possível de acontecer. Segundo ponto, só é criada uma lei proibindo algo se isso for possível de acontecer e se esse acontecimento acontece de forma reiterada e prejudica socialmente um grande número de pessoas. Então, por exemplo, por que diz assim, é proibido dirigir? Porque pode dirigir, você só não pode cometer nenhum tipo de infração. Agora, se tiver acontecendo uma infração no seu ato de dirigir, aí vai ter uma proibição sobre aquilo. Se tiver um grande número de motoristas cometendo aquela infração. Sabe por que Moisés falou é proibido falar com os espíritos? Porque o problema não estava nem falar com os espíritos, mas era a qualidade da comunicação. E não era de lá para cá, era daqui para lá. Sabe como é que a gente se comunicava com os espíritos lá na época de Moisés? Sabe como é que os hebreus faziam? Era uma espécie de uma consulta ao Serasa ou um coaching pessoal. Então as perguntas, vai lá, o adivinho ou o profeta, eu vou lá consultar. Aí eu pergunto assim, estou para fechar negócio, vender um monte de ovelha para o Mohamed. Fecha o negócio ou ele é um cara que vai nos passar a perna? Aí a outra pergunta, outra consulta que se fazia aos espíritos era assim, mais ou menos. Quero casar com aquele soldado. Caso ou aquilo é um cavalo do faraó na minha vida. Aí a minha pergunta é, a gente ainda pergunta essas coisas hoje? Sim ou não? Vocês entendem? A questão, por isso que eles falam da maturidade do senso moral. Porque a questão não é em si o contato. Moisés percebeu que a puerilidade, a falta de senso moral daqueles homens, nessa comunicação, estava fazendo com que eles perdessem a autonomia. E qual é a principal função do espírito encarnado? Autodesenvolvimento. Senão ele se entrega na mão de um obsessor e vive uma vida inteira repetindo os mesmos erros. E aí, do que valeu a experiência dessa existência? Então, vocês entendem quando ele fala pra gente, não modificam em nada os seus hábitos e não se privariam de muitos fazeres. O avarento continua insensível, o orgulhoso cheio de amor próprio, invejoso ciumento, sempre agressivos. Porque para eles, a caridade de Jesus é uma máxima linda, mas é inalcançável. E aí eu dei esse exemplo dessa lei que Moisés baixou, e eu acho que uma parte aqui sabe que isso realmente existiu, porque é uma leitura interessante de a gente fazer. Vocês percebem que foi proibido algo porque nós já utilizávamos de forma inadequada? Então a gente tem que ter essa atenção. Então, segundo Kardec, essa é a classificação então dos espíritas imperfeitos. Nós temos os espíritas experimentadores, aqueles que ficam apenas presos ali nos benefícios e nas manifestações.
E os espíritas imperfeitos, aqueles que já entenderam que há uma consequência, mas ainda não conseguem atingir essa maturidade de senso moral. Aí eu vou te falar para você o seguinte, vou combinar de pular para o quarto, tá? Porque na verdade o terceiro é o ideal para nós. Então eu vou pular para o quarto. No quarto diz assim, por fim, e ele diz por fim porque é o quarto, tá? Mas eu vou voltar para o terceiro. Os espíritas exaltados. Esse é o nosso. A gente quando é muito espírito exaltado. Ele diz assim para a gente, o exagero é prejudicial em tudo. No espiritismo, ele produz uma confiança cega e frequentemente pueril nas manifestações do mundo invisível, fazendo aceitar muito facilmente, sem controle, aquilo que a reflexão e o exame demonstrariam ser absurdo ou impossível, pois aí o entusiasmo não esclarece, ofusca. São enganados facilmente por espíritos mistificadores ou por pessoas que procuram explorar a sua credulidade. E essa última frase dele machuca um pouquinho a gente, porque ele fala assim, se apenas eles tivessem que sofrer as consequências, o mal seria menor. Mas o pior é que, embora sem querer, não deixam de imputar a todos o ridículo. Quando eu li isso, eu fiquei meio emburrecida, assim, vergonha. Sabe a vergonha alheia? A gente faz espírito para vergonha alheia direto. Espíritas exaltados. Gente, outro cuidado que a gente tem que ter. Normalmente a gente incorre aí nesse tipo de compreensão e de comportamento. Eu acho que não é só, mas principalmente em dois pontos específicos. Quando a gente está entrando na doutrina ou quando a gente já está tempo demais. Porque existem dois pontos diferentes. Quando a gente está entrando e a gente jura que começa a descobrir tudo, ainda mais todos nós temos mediunidade, aí a pessoa começa a descobrir que é médium, e aí começa a desenvolver isso. Aí, minha filha, sai acreditando em tudo, sai fazendo tudo, mesmo sendo espírita. Aí lembra daquela história que eu falei para vocês guardarem lá, que diz assim, que independentemente da idade, basta a gente ter um pouquinho de percepção das coisas? Agora eu vou contar rapidinho uma história que é 100% verdadeira, aconteceu comigo agora há pouco tempo. Eu tenho uma mulher, uma pessoa com quem eu tenho um contato muito próximo, que é frequentadora de casa espírita, participa de eventos e tal, e ela está passando por um processo de umas dificuldades muito grandes, e ela me ligou, falou, Stephanie, você podia me pôr aí no teu evangelho do lar, até nas tuas palestras, às vezes eu dedico as minhas palestras a alguns irmãos que estão necessitados. E eu falei, pode deixar as palestras dessa semana, eu vou dedicar a você assim mentalmente, tá gente? Eu não falo, eu faço isso internamente. E vou fazer então o passe, né? E a vibração, a harmonização à distância, porque ela mora inclusive numa cidade um pouco distante. Enfim, fiz todo aquilo. Passado um tempo, eu a encontrei ocasionalmente. Detalhe, meu filho de 18 anos estava comigo nessa situação. Quando eu a encontrei, eu falei, nossa, que bom que eu te encontrei. E aí, melhorou, dei aquele abraço. Ai, estou bem melhor, agora estou mais equilibrada. E olha, agora eu já estou bem mais protegida, agora tudo vai dar certo. Eu falei, é mesmo? Que bom. Aí ela falou assim, olha só. E ela levantou assim a blusa e me mostrou a barriga. E tinha um X de esparadrapo cobrindo o umbigo dela. Vocês sabem o que significa isso? Não preciso explicar. Alguns talvez não conheçam. Tinha um X. Aí eu falei assim, é mesmo? Sim, porque agora que está protegida a entrada de energia do meu corpo e o demônio não entra mais, o mal não entra mais. No mesmo instante, o meu filho de 18 anos, que estava só assistindo a cena do pé do nosso lado, ele falou assim, tia, mas esse demônio já entrou antes de você colocar esse pra mim? Ele está preso, não vai sair mais. Ela regalou o olho dessa mulher. Gente, essa história não é o que Kardec. Aí, quando eu fez essa palestra, eu falei, pronto, a espiritualidade deixa acontecer, que é que eu tenho assunto para botar na palestra. Não é uma falta da percepção, que é o que ele fala assim, ó, fazendo aceitar muito facilmente, sem controle, aquilo que a reflexão e o exame demonstram ser absurdo ou impossível. É isso aqui. E aí, ela regalou o olho desse tamanho, nós três caímos na gargalhada, eu falei, por favor, não precisa desse esparadrapo. Mas ela tirou, eu falei, continua fazendo o teu evangelho do lar, eu vou continuar vibrando. E isso faz parte do processo da tua vida, mas a tua transformação moral é importante, enfim. Mas vocês, então, você entende como o Kardec sabia o que estava falando? E, gente, esse relato aqui não é para desmerecê-la de forma nenhuma, mas às vezes a gente se equivoca, a gente fica exaltado, que é o chamado espírito emocionado. Ou então, também tem uma outra situação em que a gente às vezes acredita que é dono do centro espírita. Ou que está há tanto tempo na doutrina que qualquer outra pessoa, principalmente o iniciante, não tem validade naquilo que está propondo, ou fazendo, ou falando.
Guimarães Conceição, que eu adoro, Corações Tarefeiros de Deus, que tem uma frase que ele diz assim: a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Então, nossa só é a tarefa, gente. Não existe dono de centro espírita. Por mais que a pessoa tenha fundado, tenha comprado um terreno, esteja pagando aluguel, não é dono, porque a obra vai muito além. A obra é de Jesus, a tarefa é nossa. Porque senão a gente pode ver, gente, como a gente vê às vezes em rede social, principalmente quando chega naqueles processos ou de escolha política, você vê espírita, que eu chamo de espírita Jedi, que a criatura tira a espada e defende o espiritismo com uma força que não precisa. Falando de uma verdade absurda. Gente, a verdade não é um incrível Hulk que chega arrebentando o chão. A verdade não é nenhum personagem da Liga da Justiça. Nós, inclusive, temos acesso a uma parte da verdade. A gente tem que ter isso muito claro, porque é o que o Espiritismo nos diz, é o que Kardec nos diz. Eu costumo dizer que, se for para nós fazermos uma metáfora da verdade, a verdade é uma senhora de aproximadamente 90 anos, extremamente solene e sábia, que ela é muito honesta e age sempre com muita sinceridade. E ela fala com a gente poucas palavras, apenas o necessário que a gente está precisando saber exatamente nos nossos momentos de maior dor. Essa é a verdade. O resto é a criação da nossa cabeça. Então a gente tem que tomar cuidado. Será que eu não estou muito exaltado como espírita? E aí nós vamos então para o terceiro tipo de espírito, ou a classe terceira, segundo a definição de Kardec, que diz assim: os que não se contentam em admirar apenas a moral espírita, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências, convictos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar na senda do progresso, única que pode levá-los na posição no mundo dos espíritos, esforçando-se para fazer o bem e reprimir as suas más tendências. Sua amizade é sempre segura, porque a sua firmeza de convicção os afasta de todo mau pensamento. A caridade é sempre a sua regra de conduta. São esses os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Quando Kardec adjetiva espírita cristão, gente, ele não faz isso de forma aleatória, é perfeita essa colocação dele. Porque tem uma diferença entre ser espírita cristão e cristão espírita. Se nós buscarmos, a gente vai entender que todas as religiões são cristãs. Todas elas têm a filosofia de Cristo. Então existe um cristão católico, existe o cristão adventista, existe o cristão messiânico, então, e existe o cristão espírita. Inclusive, gente, eu vou aqui rapidinho também participar isso com vocês, eu acabo passando o tempo, porque é tanta história que me vem, que eu descobri que existe cristão ateu. Vocês vão falar, vocês devem colocar. Não, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tem um homem também, um homem já, um senhor, que eu conheço há um bom tempo, e eu sei que ele é ateu, ele sempre me disse que era ateu. A gente tem uma certa proximidade de conversa. E aí uma vez a gente estava num jantar em Santos, e aí a gente começou, na verdade ele veio puxar assunto a respeito do ateísmo comigo e tal, e aí ele falou assim para mim, que segundo o que ele me explicou, ele não acredita na existência de Deus, mas ele sabe que Jesus existiu e ele inclusive concorda com todos os preceitos que Jesus ensinou. E ele procura praticar. Então ele é um cristão ateu. Concorda? Ele não chega no pai, mas ele acredita no filho. Cristão ateu. Eu falei, gente, existe até cristão ateu nessa vida. Ele não acredita na existência de Deus. Um Deus que tenha, criado e planejado todo o planeta Terra e que administra e gerencia. Apesar de que o gerente principal é Jesus, mas enfim, o dono, o pai maior é Deus. Ele não acredita na existência de Deus, mas ele gosta dos preceitos da filosofia do que Cristo ensinou. Ele é um cristão ateu. Então vocês entendem por que espírita cristão? Então assim, se existe o cristão católico, se existe o cristão messiânico, o cristão budista, o cristão evangélico, o cristão ateu, que é uma definição que eu tomei a partir dessa explicação desse meu amigo ateu, que é válida, é uma coisa. Agora, quando você se identifica com a pessoa assim, qual é a sua religião? Você fala, eu sou espírita. A pergunta é, qual dos 4? Entenderam? Experimentador, imperfeito, exaltado, ou você é o espírita cristão? Porque o espírita cristão é esse, que
trabalha para avançar essa compreensão, que entende a parte da religião, entende e busca entender e praticar a parte da filosofia, mas acima de tudo, mantém a sua conexão com a sua espiritualidade, barra religião, barra com o seu divino. Então, a resposta que cada um tiver de si é a resposta de em que distância eu estou da minha verdadeira experiência espiritual nessa existência. Então, o que a gente tem que buscar é isso, sermos espíritas cristãos. É isso, gente. Muito obrigada. Me desculpa que eu passei do tempo. Fiquemos com Jesus e teremos uma continuação de semana maravilhosa. E agora vamos fazer as vibrações para os trabalhos. Vocês vão diminuir a luz? Quer diminuir a luz um pouquinho? Não precisa. Você vai diminuir? Não precisa, Bia. Então tá bom. Depois o passe vai ser na câmara de passe, né? Então tá bom. Então agora eu convido para que a gente feche os olhos novamente. Se não se sentir bem com os olhos fechados, pode permanecer aberto. Procure sentar de uma forma bastante confortável na cadeira, respirando lentamente, puxando o ar devagar pela narina, soltando lentamente pelos lábios, a boca semi-aberta, a língua com suave da boca, tudo está relaxado. Sua testa, seus olhos, nariz, bochechas, lábio, seu pescoço, seus ombros, seu tronco, braços, mãos, seu quadril, suas pernas, pés, planta dos pés. Tudo em você neste momento entra em estado de profundo relaxamento. Volte a atenção agora para o seu batimento cardíaco, para que ele esteja compassado e para que o seu coração, que representa a morada das suas emoções, esteja em total tranquilidade, em um processo de gratidão por tudo aquilo que você recebe nesta noite. Com a respiração tranquila, o coração em paz, volte a atenção agora para os seus pensamentos, para a sua cabeça, para a sua mente, que é a representação da morada de todos os seus pensamentos. Essa morada que tem tantos habitantes barulhentos, habitantes que se movimentam o tempo inteiro de forma tão veloz, pois que neste instante você, como coordenador dos seus pensamentos, como dono desta adoração, consiga focar toda a sua atenção neste momento presente. Deixe passar qualquer pensamento que te preocupe, ou que te entristeça, ou que te perturbe. Mantenha a sua mente serena. Imagine o rosto de Jesus neste momento. Ele está parado diante de você, olhando nos seus olhos. E mentalmente ele te pergunta: o que queres que eu faça por ti? Aproveite este encontro e mentalmente responda de forma simples, objetiva e rápida: o que queres que Jesus faça por ti? Com a respiração tranquila, coração em paz, nos preparamos para receber e também para doar aquilo que porventura nós possamos ter para doar. Que sejamos agentes da transformação do bem, que carreguemos conosco, onde formos, os melhores sentimentos e a certeza de que Deus, esse Pai Criador, amantíssimo, justo, amoroso e bom, está sempre conosco, fazendo essa conexão através do seu Filho Jesus Cristo. E nós temos os nossos facilitadores, que são os nossos anjos guardiães. Nessa organização divina celeste, nós somos assistidos, amparados, protegidos, orientados e inspirados o tempo todo. Pois que sejamos nós, agentes de transformação do bem.
aqueles que estiverem em busca do conhecimento encontrem seus mestres. Aqueles que estão precisando de proteção encontrem vontade de vida. Aqueles que estão precisando da cura, que consigam o motivo para as suas dores, sejam elas físicas, morais ou psicológicas. E prontos agora para receber o benefício do passe na Câmara, nós juntos faremos a oração da Ave Maria, a nossa Santíssima Mãe. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós que somos pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja, graças